salve, galera! Boa noite! Sejam bem-vindos ao nosso último workshop do RH Top Talks. Eu sei que vocês vão sentir falta, mas olha, o ano que vem a gente tem mais. Hoje eu trago, patrocinado pela Agora Sistemas, o tema Inovação no RH, o uso de dados e da empatia como instrumentos para aumentar o engajamento. Bora lá assistir? Boa noite, tudo bem, Tati? Tudo bem, Simone. A gente vai começar então o nosso workshop, né, falando sobre empatia e também sobre dados para a gente poder inovar no RH. Talvez você quer fazer as honras de se apresentar primeiro, Simone? Pode ser, vamos lá. Boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa estar aqui, né, podendo fazer parte do RH Talks. Meu nome é Simone Gomes, eu trabalho na Agora Sistemas há aproximadamente 2 anos. Sou especialista em RH e coach também, apaixonada por essa área, né, apaixonada por gente, e venho nessa caminhada no desenvolvimento das pessoas há mais ou menos uns 10, 11 anos, trilhando esse caminho aí, né, de desenvolver as pessoas. É o que eu amo fazer, então, para mim é uma alegria falar sobre isso, né? E ainda mais unindo a questão humana com a questão resultados, né? Que eu acho que é o que toda empresa busca hoje em dia, né? Tratar de resultados sendo um pouco mais humanizada. Então, é isso. Estou por aqui, vamos bater um papo e no final a gente tira dúvidas, né? A gente trouxe um conteúdo super legal aí para todo mundo. Espero que gostem. Então, a Simone tá ali, a gente vai fazer uma dobradinha, eu e a Simone, a gente vai tentar simular de uma forma que pareça um pouco mais real, né, esse workshop. A gente sabe que o ambiente virtual não permite que esse workshop seja feito da forma como ele é pensado. Uhum. A ideia é que realmente a gente pudesse desenvolver a empatia ali junto, olho no olho, né, eu sempre brinco que empatia é conseguir se colocar na pele do outro, colocar o sapato do outro, né, vestir a roupa do outro, morar na casa do outro, enfim, é extremamente complexo você entender toda a história de vida e por que a pessoa age como ela age, e não é nada a ver como a gente age, cada ser humano é único. E então esse workshop é a primeira vez que ele é transmitido no ambiente virtual. A gente vai fazer alguns momentos como se fosse uma simulação, eu e a Simone ali, que a Simone vai mostrar como que seria, se vocês quiserem daqui a pouco levar esse workshop para o ambiente real da empresa de vocês, em momento pós-pandemia. Mas, então, eu sou a Tatiana, né, além de CMO da Agora, eu acho que não sai de dentro de mim também meu lado prof. Acabei de gravar aí um curso de pós, enfim, eu tenho aí uma experiência acadêmica muito grande, levando inovação para as empresas, explicando para as pessoas que é possível inovar nos mais diversos ambientes, inovar na gestão de pessoas, inovar nos projetos, inovar nos processos internos. Então, a gente pensa assim que existem áreas que são burocráticas e, na verdade, toda a área pode ser disruptiva, trabalhar também uma inovação incremental, e às vezes a inovação ela também é muito simples. A gente acredita às vezes que inovação envolve tecnologia, e na verdade não tem nada a ver com isso. Efetivamente é uma mudança de hábito, né? Quando a gente consegue tirar a pessoa de um status quo ou romper com um padrão e levar a pessoa a um novo nível. Então, eu sou a Tatiana Zaqueu, difícil a gente se intitular, né, Simone? Colocar a foto, que é uma das piores coisas que a gente inventa, falar formação. Eu sou designer de formação, até por isso me sinto muito à vontade para falar sobre o tema de hoje, mas MBA em Marketing Estratégico, mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento, que me trouxe esse olhar muito da inovação pelo mestrado.
E também por trabalhar na Agora, e já desde 2010 a gente sabe que essa tentativa e erro, essa experimentação de forma controlada e consciente, de forma embasada, é o caminho da inovação. Então, a inovação, ela passa por muita experimentação, mas sempre de forma muito controlada e embasada para gerar aprendizagem. Então, a ideia desse workshop é justamente mostrar esse framework, que é essa estrutura, que é utilizada por grandes empresas. E a gente espera que vocês gostem bastante do workshop. E de cara aqui vale a pena destacar que a gente pode tirar dúvidas também no e-mail marketing@agora.com.br para quem quiser se aprofundar no tema, receber material, entender um pouco mais. Como disse a Simone, né? Quem é apaixonado por gente não consegue ver alguém que ficou para trás. Então, sempre que alguém quiser se aproximar da gente, a nosso interesse realmente é ver que o conhecimento transforme a sua realidade e faça sentido. Sim. Então, bom, acredito que vocês querem botar a mão na massa, 7 horas, todo mundo já um pouquinho cansado, já passaram uma jornada de trabalho. Eu vou compartilhar com vocês, então, a minha tela. E aí a Simone vai acompanhar, se vocês, ao longo do caminho, interagirem, tiverem dúvida, pergunta. A ideia é que a Simone aí vai estar também lendo os comentários, enquanto eu não vejo vocês, ela vai interagir, tá certo? Então, quem tiver interesse também pode mandar o e-mail, mas a ideia principal é a gente conversar já agora, tá? Não tem problema nenhum falar ao longo do nosso workshop, essa é a ideia. Então, não sei se vocês já estão vendo minha tela. Simone, depois você me avisa aí se já está compartilhada. Já está compartilhado, já estamos compartilhado. Tá ótimo, então. Então, essa vai ser nossa estrutura, tá? A gente vai falar um pouquinho, então, da inovação em RH, né? O nosso foco é trazer os dados e a empatia para poder ajudar o RH a inovar. E, então, a sequência da nossa estrutura de hoje, para você entender a hora que encerra o nosso workshop, a ideia é que a gente entenda como que é esse framework de inovação, né? Como é que a gente pode trabalhar tanto os dados como a empatia para poder nos ajudar a trabalhar esse framework, um exercício prático e um fechamento. Para fazer sentido essa divisão aí de atividade, que a gente planejou 1 hora de interação, é bem importante que vocês participem. Então, já de cara, a gente vai pedir para vocês comentarem um pouquinho para a gente ver quem que está aí, quantos são, e a gente poder ver como é que vai ser esse exercício, porque vai ter um exercício prático para a gente ver se vocês estão compreendendo o conteúdo. Simone, quer falar um pouquinho desse slide? Então, esse slide mostra a nossa bio, que, como a Tati falou, é um pouquinho difícil, né, da gente falar a nosso respeito, né, é sempre mais fácil a gente descrever uma pessoa do que a nós mesmos. Mas, como a gente já se apresentou, eu vou convidar vocês, então, para que se apresentem. Então, as pessoas que estão nos assistindo, por favor, coloca ali o nome, da onde vocês estão falando, qual empresa, para a gente conhecer um pouquinho de vocês ali, e ir trocando uma ideia, né? A ideia é que seja um bate-papo mesmo, que a gente possa trocar ideias aqui. Tá? Pode ser? Por favor, pessoal, quanto mais a gente tiver esse feedback, mais vai parecer que a gente está num ambiente real, senão... por favor, senão parece que a gente está aqui sozinha, é muito ruim. Legal, né, Simone? A gente acha que vocês têm de piedade no coração com a todo mundo. Então, mesmo que você não sabe, você vai ficar até o fim, escreve para a gente ver quantos já estão aí, para a gente poder pensar até na parte da dinâmica, né? No final, na parte da dinâmica, a gente vai precisar que vocês participem, né, deem algumas soluções, algumas ideias. Então, para a gente também poder mensurar quantos estão para participar. Não tem problema se tiver poucas pessoas, eu já dei esse workshop para grupos de 6 pessoas e até muito mais, 60 pessoas, teve um maior que foi 80, quase 100. Mas o mais importante é que a gente tenha uma interação, mesmo que virtual. Então, se vocês puderem aí contribuir, aí a Simone vai me dizendo aí quem é que respondeu. Isso aí. De que empresa que é, para a gente poder entender as empresas que estão participando, as pessoas que estão participando, interessadas no tema. Que legal. Vamos tocando e aí eu vou colocando os comentários conforme eles forem aparecendo, pode ser? Tá certo, vamos tocando. Tá. Então, hoje a gente tem uma estrutura na Agora, só para apresentar um pouquinho, né? Eu e a Simone, a gente é da Agora. A nossa empresa, ela é uma empresa que desenvolve ferramentas, né? Com tecnologia disruptiva, então o nosso foco é inovar mesmo na gestão de pessoas.
trazendo uma nova rotina para o RH, uma rotina mais otimizada, com mais segurança jurídica, com mais transparência na gestão junto com o seu colaborador. Então, o nosso foco principal é ajudar pessoas como vocês, que são RH, a cuidar de pessoas de forma mais eficiente, mais transparente, né? Então, essa aqui é uma resumida do nosso posicionamento de marca. Para quem não conhece a nossa empresa, que hoje já atende grandes corporações, mas a gente brinca, né, que é de 1.000 a quase infinito ali, porque a gente tem 1.000, desculpa, né, a gente tem microempresas que tem um colaborador, até grandes corporações, grandes empresas com uma carteira super grande de colaboradores para administrar. Então, o nosso foco é ajudar o RH inovando. Deixa eu te interromper já, a gente tem algumas apresentações aqui, Tati. A Carolina, que é BP da PepsiCo. Que legal, Carol, seja bem-vinda, muito legal te ter aqui. O Herbert, de São Paulo, é a Lute e Associados Comunicações. A Samantha, coordenadora de RH em São Paulo. Bruna Santos, da eSales, de Porto Alegre. Evelyn, RH, da Everes, em São Paulo. Flávia, que é business partner também acho que é Fábrica Manaus, é isso, Flávia? Tá como Fabric Manaus, deve ser Fábrica Manaus. Que legal, gente, muito legal ter vocês por aqui. A ideia é bem essa, tá? Que vocês interajam mesmo para a gente ir compartilhando esse conhecimento, tá? Para não ficar cansativo, a gente reduziu muito a parte teórica, tá? Então, por isso que talvez vocês podem ficar com muitas dúvidas em algum ponto. Então, vale a pena perguntar, mas que ferramenta que eu uso? Como é que é aquela parte? Qualquer momento que quiser mandar um comentário, a Simone me interrompe, né? Eu falei para ela, não vai se interromper, mas é porque eu não estou vendo os comentários, então a gente já escuta aí o comentário, e aí a gente tenta explicar ao longo do workshop. Então, a ideia é que seja workshop, muito mais do que uma palestra, por isso que fiquem com a gente, até para vocês verem se conseguem internalizar esse conhecimento, transformar ele em algo real. Então, como é que é esse framework que eu vou apresentar? Vocês podem até comentar aí, se já conhece o Design Thinking, né? O Design Thinking ele é apresentado por alguns autores, fica aí o pedido de interação. Conheço, não conheço, enfim, não tem nem vergonha, nem é bom, nem ruim para mim saber disso, é mais para entender o grupo. Se todo mundo conhece, a gente pode até avançar um pouco mais para o workshop. Então, o Design Thinking é apresentado por alguns autores como uma ferramenta, outros autores apresentam como uma metodologia, outros apresentam como um framework. Eu brinco que, como eu sou formada em design, e eu acho muito que o nosso bacharelado, o nosso curso de graduação, ele acaba criando muito do nosso mindset. E como eu sou formada em design, então 4 anos, uma faculdade que foi integral, de manhã e de tarde, aprendendo a pensar como um designer, eu acredito que o Design Thinking ele é muito mais realmente um mindset. Ele é muito uma forma de ver o mundo. Não precisa se preocupar muito se você está aplicando uma ferramenta, uma metodologia, mas de qualquer maneira você está mudando muitas vezes a forma de pensar a vida e os problemas da vida. Uma frase que eu recorto, que está logo no começo do livro Design Thinking Brasil, faça ou não faça, não existe tentar. É uma premissa. Quando a gente decide não fazer algo, também é uma decisão. Isso é algo que muitas pessoas nas corporações não percebem. Então, assim, vamos pegar um caso de RH, né, Simone? Que a Simone trabalha muito com a parte de engajamento, com a parte de agrupar, né? Fazer as pessoas se sentirem próximas da marca. Se eu não faço uma festa, concorda comigo, Simone? É uma decisão? Claro. Não faço uma festa de fim de ano. Prejudica a marca? Você acha que prejudica, Simone? Eu acho que no momento como a gente está hoje, não, muito pelo contrário, né? Na verdade, foi até uma decisão nossa na empresa, né? De não fazer uma festa exatamente para preservar a saúde das pessoas. Então é uma decisão. Se você fizesse, podia ser uma decisão que no começo poderia ser boa, mas depois teria um caso, vamos supor, de Covid, e as outras pessoas pegam na festa, é péssimo para a imagem da empresa. Não fazer também, aí tem que pensar um plano B, mais criativo, né? Como que eu faço para substituir a lacuna? Porque o fato de você não fazer também é uma decisão. Isso que é muito importante ficar na cabeça de vocês. Então, não existe assim, o RH não precisa inovar. Quem inova é a área de TI, é a área de desenvolvimento. Não existe isso. Porque todo
todo dia, quando a gente vai trabalhar, a gente tem que fazer algo, certo? Ou não fazer algo. Exatamente. E aí a Simone é um exemplo ótimo, que volta e meia ela faz ações assim que a gente vê que são super inovadoras dentro da Agora. Por quê? Porque ela sabe, bom, se eu tenho que fazer, por que não fazer de uma forma diferente? Uma forma mais interessante do que um comum, do que um básico. Então, é nessa linha de mindset que a gente está falando. Então, eu vou trazer alguns frameworks para vocês entenderem que eu não estou aqui defendendo que vocês usem um só ou outro, vocês podem conhecer alguns. O pessoal respondeu se conhece ou não. Se for difícil falar, o pessoal bota a sigla de Design Thinking, é DT, né? DT. Não, tem gente que conhece, a Carolina está dizendo que conhece e já usa alguns exercícios em construção de projetos. A Flávia conhece, mas nunca usou. A Samantha conheço e uso com equipe. Então, acho que o pessoal já tem a ideia, né? Pelo menos do que é. Legal. Muito bom, porque na verdade ele se difunde cada vez mais. A gente tem gente usando na educação, tem gente que está usando no RH, mas efetivamente ele serve para qualquer pessoa e área que queira romper com o padrão. Então, esse material eu gosto, é um material da MJV, para quem quiser anotar, é uma consultoria que tem um site online, dá para baixar o e-book de graça, eles têm inclusive o e-book do método, e o e-book também das ferramentas, ensinando assim, quais são as ferramentas para fazer imersão, quais são as ferramentas para fazer ideação e quais são as ferramentas para fazer prototipação. Por que eu defendo muito o material deles? Porque eu vejo que é muito bem estruturado para quem está começando. Bem organizado mesmo para quem trabalha na parte de negócios, né? Quem trabalha dentro de uma empresa, que é o nosso caso aqui. É simples, eu brinco que eles trabalham com 3 etapas, mas tem uma oculta ali, escondida, e ela é muito importante, principalmente no nosso grupo de RH. Então, se eu olhar a estrutura desse framework, ele é assim: imersão, ideação e prototipação. Então, vamos dar um exemplo de RH. Eu tenho um problema de colaboradores que faltam muito. Eu começo a perceber que um determinado grupo, de uma determinada classe ali, vamos supor, de categoria, né, um perfil de profissão específico. Então, eu tenho várias unidades, vários estilos de cargo e salário, mas tem um grupo que eu percebo que está faltando muito. Esse é o meu problema inicial. Então, tudo no Design Thinking começa de um problema. Eu gosto da ideia do design, que é, eu só consigo evoluir, inovar, melhorar, se eu tenho um problema. Isso faz com que a gente veja a vida de um jeito bem gostoso. A palavra é essa, a vida fica gostosa, assim, porque assim como você gosta de comer um doce, você começa a gostar do problema. Até é perigoso isso, para você começar a atrair um monte de desafio para a tua vida. Porque você pensa, poxa, quanto maior o problema, mais complexo, mais eu vou ter que ser criativo. Então, a imersão seria, eu tenho um grupo que está com muito absenteísmo. Qual que é essa imersão? Quem aí já conhece Design Thinking, consegue levantar para mim qual que seria alguns pontos que eu poderia imergir para poder começar esse processo de inovação? Que tipo de dados eu vou coletar? Que tipo de análises eu vou precisar fazer? Então, assim, ali no oculto eu falei que tem, imersão, ideação, prototipação. Mas lá no miolo tem um oculto que chama análise e síntese. Ou seja, se eu tenho que analisar dados, se eu tenho que analisar informações, tanto de profundidade, que é mais na linha da empatia, como dados quantitativos e qualitativos que podem estar já na minha base de software que eu uso para gestão de pessoas, enfim. Que tipo de dados são esses que vai me ajudar a resolver, talvez, esse grupo de funcionários que está tendo excesso de absenteísmo? Alguém consegue sugerir os dados que eu tenho que coletar? A gente acho que está com um pouquinho de delay nos comentários aqui. Acho que dá para você ir continuando tocando, e aí a hora que aparecer alguma resposta aqui eu vou te falando, pode ser? Ótimo. Então, acho que a gente não está transmitindo dessa mesma plataforma, por isso não parece que eu estou falando sozinha, Simone. Que dado que você de faltas? Para resolver um grupo que está faltando muito aí na empresa. Que não é o caso da Agora, né? É difícil para você visualizar, porque aqui o pessoal... A gente realmente conseguiu diminuir bastante o número de atestados na empresa. Mas é um desafio bacana, né? Porque você
não é simplesmente o dado, né? Você precisa ir mais a fundo, e é isso que a gente veio trazer aqui, né? Porque o dado pelo dado, ele não significa nada, são só números, né? Porque às vezes o dado, ele vai trazer o quê? Até o problema, né? Ele vai te ajudar a ver, bom, eu tenho um problema, porque o dado vai trazer, talvez, que eu tenho um excesso de absenteísmo. Mas você emergir, muitas vezes você tem que sair também só do dado, e aí vem a parte do nosso workshop, que também é a questão da empatia. Eu entender quem é essa pessoa que falta, que grupo é esse, por que esse grupo todo tem esse comportamento em comum. Então, eu tenho que levantar muitas percepções para aí sim fazer uma boa análise e síntese. E aí, para a fase, que é a fase que o designer adora, que é a ideação, que é ser criativo com soluções. Vou fazer um treinamento, vou melhorar o sistema ali de pagar hora extra, vou resolver, às vezes, um sistema de controle, um líder que não está trabalhando bem. Então, a ideação, ela só pode existir depois que eu realmente coletei com qualidade esses dados, tanto quantitativos como qualitativos, tanto dados que estão, às vezes, tecnológicos, como de entrevista, imersão, grupo focal, para poder encontrar a melhor solução. E aí, sim, eu vou prototipar, que é pensar qual ideia que eu seleciono e vou levar em campo. Vou dar um treinamento para liderança, vou melhorar a forma de engajar o time, vou mudar a forma de controle de carga horária, enfim, vou deixar mais claras as regras da empresa. Aí você vai pensar em qual dessas ideias você vai executar. Então, a prototipação é colocar em prática. Eu acho esse framework super simples, super bom, então por isso que eu recomendo para quem nunca fez, baixar o e-book e conhecer. E aí, para a gente entender um pouquinho mais da teoria antes do workshop, só que eu preciso que o pessoal responda para a gente seguir no workshop, senão vai virar uma... Ó, a gente tem dois comentários aqui. A Carolina está dizendo que os motivos do absenteísmo seriam um começo, e é isso mesmo, né? A gente tem que partir de alguma análise. E a Samantha diz que acha que tem que analisar se são de um mesmo setor, qual o perfil deles, podem ser pessoas com filhos, por exemplo, tem que analisar muita coisa. Exatamente isso. É exatamente o que a gente está falando. Então, a gente não pode chegar no primeiro dado e já sair correndo para executar algo. A gente tem que fazer esse processo, voltando ali, né? Levantar o máximo de dados que eu puder. Se tem filho, se é mulher, se é homem, faixa de idade, se passou por um onboarding da empresa. Porque pode ser que tenha um motivo em comum que agrupa essas pessoas. Ah, foi bem na época das férias de fulano do RH e eles não tiveram um onboarding no padrão da empresa. E aí talvez que deu um absenteísmo porque eles não entenderam muito bem a importância de seguir o horário, um líder, né? Então, é bem isso, a gente tem que ver o que cruza nesses dados que me ajuda a entender qual pode ser o problema. Então, isso olhando no lado dados, porque o nosso workshop é em cima de dados. Daí a gente também, eu queria trazer essa estrutura, que também é da mesma fonte, que a gente fala sobre a questão que nem tudo é dado, né? E nem tudo é quantitativo. A gente tem muita coisa do viés humano. Eu não sei se o time aí tem no grupo psicólogas ou psicólogos também, mas vão poder explicar até melhor do que eu a questão do qualitativo e do subjetivo, né? Quando a gente responde um questionário, eu sempre dou o exemplo eu mesma, porque como eu tô acima do peso, isso é evidente pela imagem da tela. Imagina! Eu sempre comento que a gente, quando vai na nutricionista, a gente diz coisa enquanto tá pensando outra, né? A gente subconsciente. Conhece? Já ouviu falar? Subconsciente? A gente fala assim, não, nossa, tô levando muito a sério dieta. Então, assim, a gente tem essa primeira pirâmide que é os filtros, né? Até a gente realmente ser racional e dizer algo. Então, a gente sonha muitas coisas e não conta para ninguém. A gente sente muitas coisas e nem a gente sabe explicar o que sente. A gente sabe muitas coisas que quase ninguém sabe que a gente sabe. E isso vem muito também, às vezes, da vida, né? Da vivência da pessoa que a empresa não tem conhecimento. A gente usa muitas coisas, né? A forma como a gente usa diz sobre a gente, a forma como a gente usa os objetos e o meio, e a gente faz muita coisa, só que, assim, há muitas vezes um questionário, e aí eu vou perguntar, já para a gente, mesmo com delay, depois ficar sabendo. Quem aqui em RH tem costume de mandar questionário?
né, para perguntar sobre clima organizacional, sobre liderança, ou quer perguntar sobre como é que tá em época de pandemia, esse é o nível mais da ponta, tá vendo? Então a pessoa passa por vários filtros, ela pensa um monte de coisa, mas na hora que ela vai dizer, ela passa por um filtro muito grande da racionalidade. Sim. Porque ela vai pensar, o que o meu RH vai pensar se eu responder isso? Exatamente. Né? Para você ter uma ideia, a gente já tem um comentário da Flávia muito legal aqui, que traz exatamente isso. Ela diz assim, lá na fábrica tivemos muitas faltas de pessoas que moravam com pessoas que eram do grupo de risco, e demoramos para perceber. Então, oculto, né? Não tinha o quanto... a empresa não tinha nada. Exatamente. E o quanto essa inovação, né? O quanto esse avanço no movimento do RH também tem que ser rápido, né? Quer dizer, por conta de uma pandemia, né? A gente, e eu falo aqui em nome próprio, né? De RH, o quanto a gente teve que se reinventar, né? Nesse ano. E foi um super desafio, né? Até para entender esse tipo de coisa, porque as pessoas não vão chegar e falar, olha, eu moro com alguém de grupo de risco, então eu não vou vir trabalhar. Ela tem medo, às vezes, até de se sentir assim, depois pode sofrer uma discriminação. Claro. Eu vou falar que eu dormi do lado de um grupo de risco, né? Meu marido estava ali, acho que tô, acho que não tô, e a gente dormindo na mesma cama. Eu fiquei assim, com os meus vizinhos, com todo mundo, eu fiquei com medo, com dúvida, me afastei. Não contei na empresa, não fiz nem o teste, Simone. Até hoje não fiz o teste. Quer dizer, o que se passa no meu sentimento? Sim. Muitas coisas. Medo de rejeição, medo de daqui a pouco alguém achar que pode ter sido eu que passei, ou da pessoa achar que eu estou julgando que foi ela que me passou, porque na semana não tive contato com ela. Então a gente se esconde e não fala tudo. Exatamente. Não, até porque o RH tem ainda, em muitas empresas, tem aquela visão ainda de controle, né? Então, as pessoas pensam, pô, eu vou falar que eu moro com alguém que é grupo de risco, vão achar que eu simplesmente não quero ir trabalhar. Ótimo. Né? Então, o quanto é difícil isso, né? A gente desmistificar o RH. A imagem do RH, exatamente. O RH ainda não é visto como alguém que realmente está disposto a apoiar, né? Muitas vezes aproximar, né? Falha, eu vou desligar, qualquer falha eu vou... Exatamente. Infelizmente, esse histórico. Essa é uma fala que eu uso no onboarding, lá na Agora, eu faço questão de dizer isso. Eu falei, o RH aqui existe para aproximar as pessoas. Até porque a gente é empresa do RH, né? A gente quer ajudar o RH e a gente sabe que o fator humano é tudo. O que é uma empresa com parede, com máquina, se não tem pessoas, né? Exatamente. Sabe que o fator humano que faz acontecer na empresa. Então, pensando na parte de workshop, como é que você pode levar isso como uma aprendizagem? Falar, Tati, eu estou entendendo um pouco, né? Para quem ainda não teve nunca contato com Design Thinking, e quem teve, eu espero complementar. O que eu vejo é que muitas vezes, eu dou workshop há muito tempo de Design Thinking e de inovação, e eu vejo que muita gente, às vezes, erra na técnica que escolhe. Já entendeu o framework, já entendeu que tem que coletar dados para ir depois analisar e sintetizar, para aí sim ser criativo, mas na hora de escolher as técnicas, vai muito para a entrevista. E eu vou pior, eu divido em 2 grupos. Existe a entrevista, que eu até gosto, mas existe o questionário. Eu sou a pessoa que levanta a bandeira contra questionário. Me perdoe as pessoas mais numéricas nesse aspecto. Mas por que eu te falo isso? Porque se você mandasse... Quem foi que falou que tinha funcionário que estava na casa com Covid? É o nome da pessoa? A Flávia diz que... Aí ela respondeu aqui, exato. Inventaram 1000 desculpas para não falar isso com medo de demissão. Isso. Lógico, né? Pois é, Flávia. Aí você pensa comigo assim, ó. Se o RH decide montar uma entrevista, tá? O que o RH vai fazer? Ele vai se basear no questionário, que é o que eu falei que é o pior, né? A entrevista eu até gosto, que são os campos mais abertos e tal. Mas o questionário fechado. Ela vai se basear no histórico da empresa para montar o questionário. Só que o Covid é um momento novo. Aí ela vai perguntar assim, você tá com dificuldade de relação com o seu gestor? Né? De 1 a 5. Isso de 1 a 5 é bom ainda, porque tem gente que responde assim, ó, sim ou não, que é o pior que pode existir. Porque às vezes você está com dificuldade com o seu gestor, mas é de 1 a 5. Muita dificuldade, impossível lidar com ele. Neutro.
até consigo lidar com ele, mas não tá ainda redondinho. Ou 5, tipo, nossa, é incrível lidar com o meu gestor, maravilhoso. Então, tem gente que ainda faz a Likert, que é muito legal, que é de 1 a 5. Mas tem muita gente que bota sim e não. Do tipo, você tá com um problema com o seu gestor? Aí a pessoa responde, sim. Você você está satisfeito com o seu salário? Não. Todo mundo quer ganhar mais. Não. Você gostaria de ter flexibilidade de hora trabalhada? Flexibilidade de carga horária? Óbvio que sim. Quem não? Entendeu? Sim. Aí você vai ver depois as respostas que vão vir, você vai pensar, nossa, todo mundo respondeu aqui que está precisando de aumento. Nossa, a gente deve pagar mal, né? Aí você paga uma pesquisa de mercado, gasta uma grana. Você tá com um tiro no próprio pé, você fez, né? Tipo, quem que não vai responder? Satisfação de salário, você quer ganhar mais? Sim ou não? Então, assim, não estou dizendo que vocês façam isso, mas sempre deem uma revisitada na forma como vocês montam perguntas que são fechadas, tipo que é sim ou não, ou o padrão tá fechado. Por quê? Porque no caso, você depois, quando coletar esse questionário, você não consegue descobrir que o motivo é o Covid. Não tem como, porque você não abriu chance para isso. Exatamente. Então, eu sempre comento que se você é um novato na área de coleta de dados, como eu sou pesquisadora por causa do mestrado, né? A coleta de dados, ela tem os seus segredos. Então, primeiro ponto, se você é novato, eu sempre brinco de um aspecto bem básico. No mínimo, coloca outro. É bem básico, né, Simone? Tipo, uma dica tem Google Forms. Montou lá o teu Google Forms, sim, não, e outro. Porque eu não sei responder. Tem gente que coloca também, não quero responder, eu não estou pronto para responder. Também é legal, né? Porque daí, pelo menos, não suja a tua base de... E tem outra, né? Por mais que a gente tenha uma gama de respostas que a gente acha que conhece, a gente não conhece tudo. Então, né, a gente não está na pele da pessoa, você não sabe o que está acontecendo, né? Exatamente. Então, nesse caso da Covid, por exemplo, tem N situações que podem, né, levar uma pessoa a não ir para o trabalho. Simplesmente ela pode ter ido visitar a mãe e suspeitar que a mãe está com Covid, ou ela pode ter um namorado em casa, que, né, enfim, N coisas. Ou está com medo de pegar um ônibus para ir trabalhar, que a gente teve essa questão aqui também. Sim. Então, e aí também está inocente, né, na base da pirâmide oculta, que ninguém vê do funcionário, porque ele não fala muito sobre o RH, sobre os seus medos, né, sobre os seus traumas, a não ser que você crie um RH que dá essa abertura, que é o caso que a Simone tem esse papel muito forte, que aí a gente vai construindo essa relação mais íntima. E aí, só para vocês entenderem as técnicas, né, a hierarquia das técnicas, quanto mais você fizer, então, coisas fechadas, como questionários com opções fechadas, que não dá a opção da pessoa clicar em outro e descrever, ou uma pergunta aberta, né, fale como você se sente. Não, se você não coloca nada que é aberto, você vai ficar sempre no que as pessoas dizem. Elas só dizem já fazendo vários filtros, como eu disse, medo de demissão, medo de ser julgada, ela não se percebe na tua entrevista, então na segunda pergunta já ela responde só porque você obrigou ela a responder. Então, o que é muito mais legal como técnica de design thinking? É você já pelo menos ir para um outro nível, que é um nível que chama observação. O que é observação? É você observar os teus funcionários, mas não no olhar de julgamento. Observar no olhar de empatia, né? Assim, eles estão pegando carona, você começa a ver, não, eles não estão vindo mais de ônibus, eles estão pegando carona. Eles estão com um semblante de medo quando eles batem no ponto para entrar na empresa. Eles estão indo no banheiro mais vezes, aí você daqui a pouco vai estar calculando lá numericamente que se você tem algum sistema daqui a pouco que controla o tempo que ele sai, né, para fazer um intervalo, você vai olhar e vai pensar, não, tá fazendo muito intervalo, mas ele pode ser uma paranoia, pode ser um medo né, de ficar doente, que nem o caso do Covid, ou pode ser um problema com o filho. Você começa a perceber que sempre uma pessoa nessa faixa de idade que tem filhos de 1 a, sei lá, 3 anos, que é uma idade bem inicial, né, de 0 a 3 anos, essas pessoas, elas fazem mais intervalos. Por quê? Porque você proibiu essa pessoa daqui a pouco de deixar o celular na mesa. E aí ela vai sair para ver se veio alguma notícia da creche, sem tempos de Covid onde tinha creche, né? Sim, sim. Então você tem que aprender a observar não só o dado,
mas observar depois para transformar isso em empatia. Porque senão você vai ser cruel muitas vezes olhando só o dado. Você vai tomar decisões e conclusões que podem ser rasas. Por isso que a gente fala da importância de olhar com carinho, observar as pessoas também na parte de semblante, comportamento, postura corporal. Eu comento que é muito fácil ver, às vezes, quando a pessoa está numa curva de desânimo pela forma que ela se veste. Você já passou por isso? Já. Não, e a gente nota, porque quando a gente está na empresa há mais tempo também, que a gente já conhece as pessoas, você sabe o dia que a pessoa não está bem, você sabe, né? Claro, isso quando a gente tem um olhar mais cuidadoso, né? E é isso que a gente tenta trazer aqui, né? Esse olhar mais carinhoso, vamos dizer, do RH, né? De realmente conhecer as pessoas que trabalham na empresa. E é nítido, né? Você consegue ver a pessoa quando chega, você sabe que a pessoa não está bem naquele dia, ou às vezes não quer conversar, ou precisa conversar, né? É muito até engraçado, porque às vezes a pessoa fica te olhando assim, só falta você falar, tá, vamos lá bater um papo, o que está acontecendo? Né? É muito legal isso. Então, eu vou dar uma dica da última técnica que traz aqui nesse material, mas assim, são muitas técnicas, tem inclusive, o pessoal que quiser se aprofundar, existem uns toolkits que chama, né? O toolkit são várias técnicas que você vai puxando a técnica conforme a fase que você tá. Eu estou na etapa de imersão, eu tenho um toolkit com várias técnicas para imergir muito bem, para entender, coletar os dados do meu problema. Quando eu estou estou na parte de criatividade, também você pode pegar técnicas que são para criatividade, como brainstorm, a questão do storytelling, criar desenhos, raft. Então, você vê a técnica mais blueprint. Então, tem muita coisa diferente, depende muito do teu problema. Se for um problema de processo, o blueprint é mais apropriado. Mas se for um problema, muitas vezes, de relacionamento, você tem que primeiro definir a persona. Então, você vai ficar com muita dúvida, não é às vezes no framework, é como que você puxa a técnica certa na hora certa. Então, eu vou dar uma dica de um ponto que eu acho que é muito fácil de trabalhar dentro das empresas, que é a sessão generativa, que ela é muito parecida com o grupo focal. Então, a sessão generativa, a diferença é que tem um moderador que é mais ativo e ele coloca visualmente, assim, as respostas com post-it, ele escreve as respostas do grupo. E o grupo focal não, ele é mais simples porque é só um grupo focal sendo conduzido numa entrevista. Então, basicamente, ao invés de você mandar essa entrevista por e-mail, então eu tenho lá, pergunta 1, por que vocês sentem que estão ficando desmotivados? Ou, sabe, ao invés de ter perguntas secas que a pessoa vai responder sozinha, e aí ela vai usar muito o lado racional dela, e a tendência é ela omitir, não vou dizer aqui mentir, mas a tendência é ela omitir, filtrar as respostas, com medo de ser julgada. Na sessão generativa, como ela está em grupo, ou no grupo focal também, como estão em grupo, a tendência é que as pessoas começam quietas, e elas vão responder num tom, não quero me expor, mas quando o primeiro dá o gatilho, todo mundo começa a falar. Se abrem, né? Porque eles estão protegidos pelo grupo. Uhum. Então, quando assim, vamos supor que você está com problema de liderança. Se um falar, a tendência é que todo mundo tenha algo para falar também. E bem provável vai cruzar. Se um falar e o resto não reagir, a gente considera que essa pessoa ela está fora da curva, e a gente não vai punir nem nada, mas a gente tem que esperar no grupo focal, sempre que eu considero que é o fator de convergência. É muito legal gravar o grupo focal, porque às vezes quando você está moderando, você tem que ser muito neutro, né? Para você não pode se envolver e falar, eu também acho, né? O moderador, ele é neutro, ele só conduz as perguntas para as pessoas interagirem entre si. E às vezes você perde algumas nuances e a gente assiste o vídeo depois. E eu já assisti muito vídeo de grupo focal, porque é a técnica que eu mais amo. E é muito legal quando... Eu lembro numa empresa que um problema que tinha que resolver era o problema de comunicação interna. E foi assim, quando alguém lembrou, falou, mas quer saber? Eu acho que o problema não é o setor tal. O problema é institucional, é a comunicação interna. E aí, quando essa pessoa falou isso, dessa empresa que eu estava fazendo consultoria, todo mundo estava no grupo focal, sabe, assim, balançou a cabeça, do tipo, é isso, encontramos. É isso.
Então, assim, é muito legal ver o vídeo depois para você ver se às vezes na hora você não... Às vezes a nossa percepção pessoal, né? Eu acho que aquela parte é mais ou menos. Você assiste depois com calma e você vai ver que existem momentos do grupo focal que todo mundo concorda, que todo mundo balança a cabeça, que todo mundo fala... O RH tinha que apostar nisso para corrigir na empresa. E aí a gente vê o quê? Que a sessão generativa, com 8 pessoas, às vezes, com uma pessoa de cada setor, sabe? Ou com... eu prefiro limitar sempre no máximo 12. Então, se eu estou trabalhando com uma empresa maior, que nem essa empresa, ela tinha 1.000 funcionários. Então, a gente fez vários grupos de grupo focal. A gente dividiu em vários grupos de 8. Mas a intenção é que seja uma quantidade suficiente para que as pessoas sintam liberdade para falar. Então, muito mais complicado, né? 30 pessoas, um fórum, daí tem que levantar a mão, esperar a vez. Então, assim, 8 pessoas é um número ótimo. De 8, no máximo 9 eu já não gosto. Então, assim, 8 pessoas. Daí, 2 ou 3 vão pegando o jeito, mas, no mínimo, quando der um comentário que é o correto, que é onde a empresa tem que atacar, que é um problema para resolver, todo mundo balança a cabeça. É dito e feito. Eu nunca participei de um grupo focal que não teve, pelo menos, alguns momentos, 2 ou 3, durante o grupo focal, que dura ali, às vezes, 40 minutos, que todo o time balançou a cabeça e falou, isso aí é o diferencial da empresa, ou isso aí é o problema da empresa. A gente sempre encontra muita informação rica. E por isso o design thinking é totalmente diferente, né? A gente usa o dado muito mais para nos dar insights de caminhos, mas a gente finaliza muito com qualidade de profundidade mesmo, deixando a pessoa sair da casca, da máscara, né? Porque a gente bota ela num ambiente mais apropriado para descobrir as coisas. Legal. Então, Tati, deixa eu te interromper um pouquinho. A Flávia está perguntando aqui. Mas quando é muita gente, como faz? Seleciona pessoas para representar um setor ou divide em grupos? Tá. Isso mesmo. Quando a gente está trabalhando com muita gente, aí vamos ver. Se o caso, vamos supor o caso do absenteísmo que a gente falou. Aí você descobriu que 30 pessoas na tua empresa estão com característica muito incomum de absenteísmo. Você poderia aleatoriamente chamar essas 8 pessoas. Eu comento que é sempre bom que seja o mais diverso possível para ver se esse grupo tem algo em comum. Então, assim, é um de um setor, o outro de outro, né? Se você percebeu que é algo aleatório, aí você pode descobrir no grupo focal que é um problema residencial, enfim, alguma coisa nessa forma. Se você está querendo encontrar um problema mais macro da empresa, que nem nesse caso, a gente estava refazendo a marca da empresa. Então, a gente queria corrigir falhas internas da empresa para poder reposicionar, né? Essa empresa tinha mais de 1.000 colaboradores. Então, a gente optou por agrupar. A gente pegou, por exemplo, 8 pessoas de uma categoria, né, nos níveis da empresa. Então, assim, existem supervisores, existem técnicos, né, existem os diretores. A gente foi agrupando cliente também. O grupo focal é muito bom de fazer, porque às vezes isso... Quem trabalha marca mais, né? Que o RH vai trabalhar mais interno. Mas vamos supor que você tem uma área que está perdendo o contrato. Isso impacta o RH também. Alguém reclama, o time que faz atendimento ao cliente não está conseguindo fazer direito, estamos tendo muito cancelamento de contrato, alguma coisa assim. Se você quiser resolver, às vezes, você poderia entrevistar também o próprio cliente para entender a percepção dele de como que é o teu atendimento, né? O teu time, se ele está bem treinado, se ele está representando bem a marca. E aí você sempre faz uma amostragem. O ideal é que seja sempre com foco. O segredo é foco, Flávia. Foi a Flávia que perguntou, né, Simone? Foi a Flávia, é isso. É foco. Então, assim, o que você quer saber? Se o teu problema é com gerência, você pode fazer um grupo de gestores de várias áreas. Se o teu problema é numa área, você pode pegar 8 pessoas aleatórias, por exemplo, um gerente, um técnico, isso e aquilo. O cuidado que você pode tomar se tem uma figura opressora. Quem nunca, né? Uhum. Sempre tem. Eu acho que eu, às vezes, sou uma figura opressora. Então, assim, você tem uma figura que fala muito, que impõe muito as suas ideias, que não dá muita abertura. Essa pessoa, o ideal é que você isole ela, coloque ela num grupo no mesmo nível de poder, para que possa ter confronto, mas ali num ambiente mais controlado, né? Porque senão você vai fazer uma pessoa mais quieta ficar muito quieta.
Então, tomar cuidado, às vezes, só para não colocar pessoas que têm uma figura, assim, muito forte. Ainda mais se for um líder direto, entende? Porque daí seria legal até, nesse momento, ter uma visão do perfil das pessoas mesmo, né? Você pode só com analistas, sabe? Só, né? Tipo, só com... Assim, mas, por exemplo, se você fizer um grupo de 8 pessoas só com pessoas dominantes, provavelmente você vai ter um problema ali, né? Então... Aí que tá. Não que seja um problema, porque às vezes você pega um grupo de gestores e você descobre que os seus gestores, a maioria é dominante, porque a tua empresa decidiu investir nesse estilo de gestão. Só que como ele tá com seus iguais, vai se autorregular, entende, Simone? Porque ele não vai oprimir. O problema é se você coloca, às vezes, alguém num cargo mais simples, que já é mais quieto. Misturando cargos daí. Né? Daí ele vai acabar engolindo o cara, assim, sei lá, um estagiário. Então, esse estagiário ele teria que ter uma personalidade muito forte, né? Para poder encarar, às vezes, ali na mesma sala que um gestor. E aí vem o segredo de ser um bom moderador. Não é qualquer um que pode ser moderador de design thinking. O ideal até, se vocês sentirem que for necessário para resolver um grande problema da empresa, é contratar mesmo, contratar alguém neutro. Porque essa figura neutra, ela facilita muito. Se for o próprio RH, tantas vezes, pode ser que também tenha ali uma vontade de... a pessoa sentiu tal, mas se ela for um pouco assustada, ela vai segurar. Na hora que chegar no pensamento, ela vai segurar, ela não vai dizer. Daí vem a vantagem das câmeras, tá? A vantagem das câmeras é essa, ela não vai dizer, mas o corpo dela vai dizer. Ela tá quieta, mas ela tá te ajudando. Isso que é legal. Ela tá quieta ali, mas ela tá se chacoalhando, ela tá concordando, ela tá segurando a boca porque não quis dizer. Então, quem sabe fazer leitura corporal consegue aproveitar muito essas sessões que são em grupo. Eu super indico. E aí, não vou mostrar o outro lado aqui, gente, porque a gente meio que parou nesse slide e eu sou muito faladeira. A gente está avançando bem no tempo. Vamos dar uma acelerada. Então, assim, o Design Thinking é centrado nas pessoas, né? Ele tem um olhar muito humano, mas ele trabalha com dados. E aí, a questão também é que é bom discordar. Então, por isso que eu falo, não coloca no grupo todo mundo que tem um perfil muito igual. Você pode pegar pessoas de setores diferentes. Um cara que é mais tecnológico, mais quieto, com alguém que fala mais do comercial, não tem problema. Você está resolvendo um problema da empresa, você pode misturar. Tá? E aí você vai ter, às vezes, discordância. E essa é a ideia, é encontrar o ponto em comum dos seus colaboradores. E em cima disso, você vai ter também que ter cuidado para não ser uma pessoa teimosa, né? Quem é teimoso não inova. Então, assim, com o mindset aberto para aprendizagem. Se você estiver sempre olhando em volta, absorvendo os dados para você aprender e criando dinâmicas para você se aprofundar nesses dados, você vai ter vários insights, né, ideias para poder encontrar ótimas soluções. Então, a estrutura que eu vou apresentar também para vocês aqui de framework é um outro, que é Design Thinking for Growth. Eu gosto muito porque eu fiz o curso da Jeanne e ela é maravilhosa, assim, ela mostra como é importante sair da teoria e ir para a prática. Então, a estrutura dela é com 4 etapas, que a gente começa perguntando o que eu quero resolver, né? Porque tem que ter um problema inicial. O que é o absenteísmo? O que é o engajamento? O que é a liderança? Aí eu penso assim, encontrei o meu problema. Então, e se tudo fosse possível? E se tudo fosse... Porque a gente pode dizer, não dá, porque a minha empresa tem a gestão assim mesmo. Não dá, porque a gente não tem orçamento. Então, o design thinking, quando ele trabalha inovação, ele tem que proibir isso. A gente não fala dos bloqueadores. A gente fala, e se tudo fosse possível? E se eu pudesse contratar todo mundo do zero? E se eu tivesse todo o orçamento do mundo? O que você faria? Então, aí vocês puxam as técnicas de criatividade para gerar várias alternativas. E eu amo esse framework, por quê? Para empresas, porque tem uma coisa muito óbvia. Quando você gera várias alternativas e uma delas é a que todo mundo percebe que vai gerar mais resultado, você vê que quando você apresenta isso para os funcionários ou para quem é que vai passar por uma curadoria, essa pessoa ela reage nesse what was. O que é o was em inglês? É o nosso famoso uau!
Então, assim, quando você propõe, todo mundo fala assim, uau, como é que a gente não pensou nisso antes? Incrível, é isso que a gente tem que fazer. Então, os próprios colaboradores, eles moderam que essa deveria ser a ideia selecionada. Então, você apresenta várias ideias, né? O Ativos é um monte de ideia, você vai filtrar as 10 melhores e vai ver a reação das pessoas. Você não precisa chegar implementando, você pode só contar ou fazer um dashboard, um desenho de como seria, um fluxo. Eu lembro de um grupo que eu trabalhei, gestão, que eles estavam com problema de engajar e alguém teve uma ideia de depois que o contrato fosse assinado, era tipo umas licitações assim que demoravam muito para sair o resultado, sabe? Demorava às vezes 3, 4 meses para tudo que eles escreveram e se dedicaram escrevendo projeto, não era licitação, não, desculpa, era tipo projeto para arrecadar dinheiro do governo, mas enfim, eu não lembro o que mas demorava, e envolvia muita gente, mas demorava. Então, quando saía o resultado, ninguém celebrava. E tinha muito conflito interno entre as áreas, porque daí, se não aprovava, a culpa era do advogado que não redigiu direito à cláusula tal, se não sei o quê, era a fulana que não submeteu da forma correta. Eles brigavam entre si e nunca celebravam. Aí a gente fez um design thinking e uma das pessoas teve a ideia, um dos grupos, de tirar um vídeo, tirar uma foto selfie na frente, assim, do computador, com o resultado que foi selecionado o edital deles. É uma ideia bem boba, né, gente? Custo zero. Tempo de trabalho, tipo, 5 minutos. Galera, vem aqui para eu contar uma coisa, né? 5 minutos. A galera vai vir lá, saiu o contrato e vão se juntar e tirar uma foto. Tá, legal. A gente dividiu em 4 grupos para fazer o design thinking do problema, que era eles se unirem, que eles não conseguiam trabalhar como time. Eles tiveram várias ideias, e aí um dos grupos mostrou essa que era uma das ideias. E qual foi a técnica para ele descobrir o what was? Eles fizeram uma encenação. Eles pegaram e falaram, bom, what is, eles definiram lá todos os problemas que tinha, mostraram como é que eles coletaram esses dados, como é que eles mapearam o problema, mostraram que geraram várias alternativas, e aí, na hora de mostrar para o time a proposta para validar se ia funcionar ou não, eles usaram uma técnica que quase ninguém usa, mas eu super recomendo para RH quando for a fazer uma coisa assim que é de relacionamento, que foi a encenação, que é uma técnica que quando o workshop é de 6 horas, que geralmente esse workshop é de 6 horas, eu explico com mais calma. Quando eles encenaram, gente do céu, eu cheguei a me arrepiar, todo mundo se arrepiou. Por quê? Quando eles fizeram assim a cena, a primeira pessoa aqui trabalhando, aí viu o resultado do edital, fizeram uma encenação. E aí chamaram, fulano, vem aqui. Aí quando veio todo mundo, eles pegaram, se viraram, tiraram uma foto e começaram a rir, se abraçar. Todo mundo que estava assistindo, que não teve a mesma ideia, ficou assim, tipo, sabe, sorrindo, vibrando, pensando que legal, que simples. Sim. Que simples, e todo mundo ficou empolgado, tipo, vamos fazer isso. E aí, no fim do workshop, todo mundo comentou, com certeza, a opção tal é a opção que a gente vai implementar, porque é a opção uau. Claro, implementaram várias outras coisas das outros grupos, mas aquela foi a mais impactante, sabe, Simone? E super simples, né? E às vezes até é meio óbvia, né? Às vezes o óbvio é a melhor solução e a gente não enxerga, porque a gente está procurando algo muito mais complexo, né? Exatamente. E aí a gente faz a última fase, que é exatamente ver também o What Works. Então, o que vai ter que aparecer no What Works? Se lá no começo você tinha... Aí vem o dado, que o dado ajuda a confirmar se deu resultado. Então, se lá no começo você tinha uma análise de clima organizacional, que era muito ruim, né? Que era um dado frio. É ruim, você não sabia o que era, mas tinha lá um dado que o clima era ruim. E aí, depois que você implementa isso por 1 mês, 2, 3, enfim, 1 ano, você vê que o teu clima melhorou, significa que, às vezes, aquela pequena ação já impactou no clima organizacional, entende? Então, assim, o What Works, daí você tem que validar de alguma forma mais métrica se trouxe resultado ou não. E isso se retroalimenta, né? Exatamente. Simone, eu tô me perdi no tempo, porque... É isso que eu ia te dizer. A gente tem mais 5 minutos, a princípio. Então, acho que é legal a gente dar uma acelerada. Vamos começar aqui, então. Então, o What Was, eu acredito que é a raiz desse workshop. Se você perceber que você tem que sempre olhar para a reação das pessoas, se elas se animaram, se faz sentido, você tem que seguir. Senão, você tem que mudar de ideia. Então, o fluxo depois que você pensa as suas ideias, você vai ver, existiram dúvidas, tipo, vamos tirar foto sempre, você vai ver
Como que você vai implementar isso? Depois você vê se funcionou. E o que não funcionou 100% você melhora, né? Então, eu trouxe alguns exemplos mais simples, mas basicamente é sempre mensurando o resultado do time, do tipo decepção ou empolgação. É simples assim. E aí você vai corrigindo as inovações de engajamento. Então, toda solução, ela é ilimitada. Não existe assim, eu só posso gerar 3 soluções. Você vai gerar, às vezes, 20 soluções, aí vai escolher uma, vai implementar. Depois, se não deu certo, você volta e gera outras, entende? Então, é igual grande areia na praia, assim, é muita opção. E aí, acertar é só uma questão mesmo de seguir e ir ajustando. Não existe assim, eu vou acertar e vou emplacar. Você vai fazer pequenos acertos e vai emplacando cada vez mais. A questão das métricas, então, a gente trouxe aqui algumas métricas que todo RH acaba usando, como NPS, e a gente trouxe métricas também em tempo real que a nossa empresa trabalha, né, Simone? Sim. Não sei se você quer falar um pouquinho, só para o pessoal ter ideia de como que a gente pode ter dados, né, muitos dados. Na verdade, é uma imensidão, né? E quanto mais dados, mais informação a gente gera. A gente trouxe alguns exemplos aqui, falando um pouquinho de retenção de talentos. Então, aqui a gente tem um dashboard falando sobre o desempenho da empresa em reter os colaboradores, né? E isso você pode usar calculando o tempo de trabalho das pessoas e se baseando num ranking, inclusive de outras empresas, que é legal também. Se você se basear, às vezes, em empresas do mesmo setor, né? Enfim, eu acho que é uma métrica bem legal. A próxima ali fala sobre absenteísmo. Deixa eu só dar uma olhadinha. Aqui é só para a gente reforçar que muitas vezes a gente tem a questão do atestado, né, Simone? Sim. Muitas vezes, assim, a pessoa, ela tá faltando, mas aí, né, é uma falta justificada, tem um atestado, mas aí você consegue ver comportamento também, do tipo, que tipo de atestado está sendo, né? Se repete mais num grupo do que em outro, para poder trabalhar essas correções antes que vire uma doença, um problema crônico, que depois vai ter um custo muito alto, tanto para a pessoa quanto para a própria empresa. Exatamente. Nesse dashboard que a gente tem de absenteísmo, a gente trouxe 3 métricas ali. Uma que seria o absenteísmo questionável, que são as ausências gerenciáveis, né? Então, atestados, afastamentos, que a gente tem controle sobre eles. Depois a gente tem os incontroláveis, que são os não gerenciáveis, que aí entram férias e as licenças, e o geral, que é todas as ausências de forma geral. Lembrando que aí entram os atestados como justificativa e faltas, absenteísmo sem justificativa, né? Então, a gente tem meios de se medir isso, inclusive por setor, a gente tem meios de entender se isso é realmente algo que justifique um absenteísmo ou não, né? Que nem a Flávia falou ali, as pessoas faltaram porque tinham pessoas no grupo de risco em casa. E aí, como é que faz? Eu vou atrás de um atestado, né? Vou fazer o quê? Vou simplesmente faltar, uma falta injustificada, mas que a gente tem que ter um olhar cuidadoso em cima disso, né? Não é simplesmente lançar uma falta para o colaborador, tá? E ali a gente trouxe outro de banco de horas, né? Então, assim, a gente trabalha muito em cima disso, agora tem um controle bem grande em cima disso, inclusive nos nossos clientes. E a gente tem ali saldo de banco positivo e negativo, você pode separar por setor, por área, por idade, enfim, por mulheres e homens, como você quiser, dá para fazer o filtro que você quiser. E, assim, lembrando, quanto mais informação a gente tem, quanto mais dados a gente tem, mais informação a gente gera. Então, em cima dessas métricas, a gente consegue fazer várias análises, né? E gerar um conhecimento muito maior do time que a gente tem na empresa, né, Tati? Exatamente, é dado, informação e conhecimento, né? É uma escadinha que não tem como pular degrau. Então, com certeza é isso, né? É isso aí. Aí, assim, como a gente já estourou o nosso horário, o que tu acha, Simone? Acho que eu só vou passar rapidinho aqui. Como é que você acha que a gente segue?
Não, eu acho que explica o duplo diamante até o final, né? Talvez o exemplo prático a gente não consiga fazer, mas aí a gente consegue passar o conteúdo. Pessoal, né? Eu acho que logo a pandemia passa e a gente pode marcar aí de fazer algo bem legal aí. Presencial, presencial, porque com realmente certeza. A Simone concorda talvez aí, né, comigo, de que essa é um workshop muito gostoso de fazer presencial, assim. Claro. A dinâmica ela é muito forte. Eu não tive nenhum workshop que não teve, ou a pessoa se arrepiou, gargalhou, ou chorou, porque isso é empatia, né? É uma troca muito grande de olho no olho. E então eu vou só explicar para quem às vezes quer escolher um para começar. E é um workshop que eu brinco que esse framework ele é fácil de decorar. Então só vou explicar que o nome dele é Duplo Diamante. E porque ele tem esse formato, né, duplo diamante, e eu gosto de falar que duplo diamante, DD, né, diagrama de duplo diamante, é só lembrar que todo o fluxo dele é em D, então é mais fácil de decorar as fases. Descobrir, definir, desenvolver, e o último também é D, porque é delivery de inglês. Então, é tudo D, né? Discover, define, develop, delivery. Então, é um framework fácil de decorar. Talvez por isso que eu viciei nele. Então, primeiro, quando a gente acha um problema, o formato dele é bom para você também não pular etapa. Porque, que nem eu falei, aquele da JMV, ele tem uma fase oculta ali, análise e síntese. Esse ele deixa bem evidente e mostra o funil. Então, acho que eu vou só explicar esse, a gente encerra assim, e também se vocês quiserem comentar, não, quero fazer agora a dinâmica rapidinho, a gente faz, mas eu acho que vale a pena marcar aí um contato, se quiserem falar com a gente faz em outro momento. Então, assim, por que tem esse formato de diamante? Porque a gente começa de um problema. Então, aquela ponta inicial é um problema. Absenteísmo no setor tal. Para eu descobrir o motivo, vocês veem que eu expando. Então, eu saio de um problema que eu sei que existe, mas eu não sei a origem. Então, para eu sair dele, eu tenho que expandir. Eu tenho que descobrir mais informações sobre aquele perfil de pessoa, o perfil da liderança, o perfil do setor, se isso é histórico, sabe assim, se isso acontece em outras empresas que têm o mesmo perfil de cargo e salário. Então, eu tenho que ir atrás de muita informação. Então, eu vou expandir. Depois que eu expandi, eu estou no meio do primeiro diamante, eu tenho que analisar e sintetizar, que é a mesma coisa que o outro. Então, eu vou definir. Olhando tudo isso, eu defino, então, que o meu problema do absenteísmo tem uma origem fundamental, que é a liderança. Eu fiz um monte de dados, coletei, olhei, observei, grupo focal, conversei, e aí eu percebi que realmente a origem veio do mesmo ponto. Por quê? Outras empresas do mesmo segmento não têm essa característica, porque antes desse líder entrar não era desse jeito, enfim, você consegue definir. E aí, uma vez que você definiu que foi um problema daquela liderança, que é uma coisa muito pontual daquele setor, você vai desenvolver. Aí você vai fazer o quê? A parte criativa. Eu posso conversar com o líder, eu posso demitir o líder, eu posso desenvolver humanamente ele num seminário assim, eu posso conversar com o time explicando que é um novo momento, tem que se adaptar, eu posso fazer uma integração entre líder e time, enfim, você vai pensar várias ideias que façam sentido para engajar novamente esses teus colaboradores para parar de faltar. E uma vez que você escolheu a alternativa que você percebe que foi a mais uau, a mais assim impactante, você vai prototipar, ou seja, você vai entregar, vai fazer essa atividade de integração entre liderado e time, vai dar essa capacitação para o gestor, enfim, você vai escolher uma e vai botar em prática. E aí você vai fechar o teu diamante num primeiro ciclo. O que vai acontecer? Você tinha um absenteísmo X no começo, e no final você vai mensurar, depois de um tempo, realmente diminuiu o absenteísmo, ficou na mesma média da empresa, eu corrigi o problema. Ou não, pode ser que as pessoas continuaram faltando. E aí você tem que fazer o quê? Fazer um fluxo de retorno, né? Para redefinir que talvez você não conseguiu encontrar ou o problema raiz, ou você não desenvolveu a solução que era mais adequada. É simples, né? Acredito. Ficou bem claro, né? Sim, com certeza. Eu posso até trazer um exemplo aqui. A gente ia fazer uma troca, né, ao vivo aqui, mas eu posso trazer um exemplo que a gente usou na empresa que talvez exemplifique bem, assim.
Então, nesse caso de absenteísmo, a gente tinha um número bem grande de absenteísmo na empresa, e depois dessa análise toda, a gente fez a gente chegou à conclusão de que as pessoas estavam indo muito ao médico, né? Então, fazendo muitas consultas e tal. Então, o que a gente pensou? Bom, se as pessoas estão se sentindo menos saudáveis, talvez se a gente fizer um programa saudável na empresa, a gente consiga, além de diminuir o absenteísmo, a gente consegue engajar mais as pessoas, né? Trazer mais as pessoas para perto. E foi aí que a gente bolou uma Semana da Saúde, que foi a primeira, o ano passado, que a gente fez, e que a adesão foi sensacional. Então, foi uma semana inteira destinada à saúde. Então, palestras com nutricionistas, avaliações de bioimpedância, aulas, né, ao vivo todos os dias ali, com personal trainer, diversas parcerias a gente fechou com academias e profissionais que pudessem dar aula particular ou personal, enfim, e realmente isso surtiu um super efeito, assim, a gente conseguiu diminuir esse número, né, drasticamente, eu diria, porque caiu mesmo, assim, e aí a gente percebe que não é tão complexo, tão complicado assim, a gente só tem que mudar um pouquinho a visão e conseguir enxergar a pessoa com a visão dela, né, ou seja, é exatamente a empatia, é realmente entender o que a pessoa está passando naquele momento e trazer algo... Dessa forma, né, se ela está agindo dessa forma, tem uma história por trás. Exatamente, exatamente. Então, assim, isso é um exemplo, né, tem inúmeras coisas que dá para a gente fazer, inúmeras ações, mas acho que dá para retratar bem tudo isso que a gente está falando aqui. A nossa intenção realmente no workshop era ter essa troca, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa que fez também, a gente já está encerrando. Pela questão do tempo, a gente não vai fazer a parte prática, que vocês iam passar pelo duplo diamante mesmo, e ver se vocês conseguiram entender. Por quê? Porque, como eu falei, o framework, ele é simples, a maioria, ele trabalha com 4 etapas. Eu sei de cor elas, né? Por exemplo, a primeira aquele do outro framework, é o que, né? E se... O que foi o uau e se funcionou. Essa já é outra, mas todas elas é a mesma lógica, no fundo. Uhum. A questão toda é que muitas vezes, para botar em prática, a gente não sabe que técnica. Que técnica que eu uso para ser criativo, que técnica que eu uso. E a gente também não se dá ao trabalho de coletar dados e ter empatia na hora certa. Né? A gente tem muita correria da rotina, é normal, a gente é engolido pela rotina das empresas, e quando a gente vê, a gente não inova, a gente fica sempre fazendo as mesmas coisas. Então, fica o convite para vocês, pelo menos, a cada 3 meses, ou de tempos em tempos, olhar para o RH e pensar, né, olhar para os dados que vocês coletaram e pensar se dá para corrigir algumas coisas que o próprio dado está apontando que é uma falha. Eu acredito que é isso, né? Aqui tem algumas ferramentas que a gente usa, como pesquisa 10, 5W2H, questionário, entrevista, grupo focal, e aí a gente não vai fazer a dinâmica, que é a imagem, né? Que a gente geralmente trabalha muito no iceberg, mas assim, só a ponta, a gente não vê que o ser humano tem todo um lado oculto para trabalhar bem as soluções. E as frasezinhas para você lembrar, né? Tudo começa no fato de conhecer as pessoas. Né? Então, muitas vezes, a própria pessoa não sabe o que ela precisa, que é o exemplo que você trouxe, Simone. A pessoa não sabe que ela precisa desenvolver a saúde, né? Você que traz esse olhar, e aí você sabe que isso vai melhorar a vida dela. Exatamente. Então, acho que é isso, gente. Se quiserem anotar, né, já que estamos encerrando aí. Então, sem pergunta, não existe processo criativo, né? Então, assim, olhe para os seus dados perguntando por que esse dado está acontecendo. Então, assim, se você não perguntar por que está tendo esse absenteísmo, por que esse grupo não fica na empresa, né? Aquele grupo que fica 3 meses. Eu tinha uma vez uma empresa que eu trabalhava que o turnover era assim, a gente brincava quando entrava um novo funcionário. A gente olhava e falava assim, ixi, quanto tempo vai ser que fica? A gente fazia, sabe, meio que quase que uma loteriazinha interna, porque não passava de 3 meses naquela área. Então, assim, se você não fizer perguntas, você não vai. Então, eu digo, o problema é a origem de tudo. É bom ter problema para você poder trazer ruptura, inovação, mudança, né? Se você aceitar isso como padrão, não vai mudar nada. Então, se tudo fosse possível, sempre pensar nisso. Essa frase é legal de botar como mindset.
Não ficar achando, tipo, mas não dá. E se tudo fosse possível, qual seria a minha proposição para resolver isso? Né? E ficar registrando o feedback, que funcionou, que pode ser melhorado, etc. Então, tudo é uma questão de caminho, não existe tentar, né? Tudo que você faz vai ter consequência. E esse é o nosso workshop hoje. Espero que vocês tenham gostado. O nosso e-mail já foi disponibilizado aí para quem quiser receber material de apoio. A gente tem bastante, assim, até para conversar, enfim, contar os cases de vocês. A gente já teve comentários aqui de que o conteúdo foi sensacional. A gente agradece de coração. Teve outra pessoa perguntando se a gente pode compartilhar esse material em PDF. A gente não tem nada pronto, mas a gente pode pensar em algo, né, Tati? Eu tenho o PDF, tenho sim. Então, ótimo. Então, a gente pode compartilhar sim. A Mayara pode repetir aqui o nosso e-mail, né? É marketing@agora.com.br. E fica um convite também para quem, não sei, de repente, se alguém quiser participar dessa dinâmica, desse workshop, a gente pode bolar alguma coisa também, né, Tati? Não sei. Me surgiu a ideia que agora, se o pessoal se interessar, manda um e-mailzinho lá para a gente vê a possibilidade de criar esse workshop online, não sei, né? A gente bola alguma coisa aí. O RH Top Talks também, quando a gente tiver os movimentos presenciais, a gente pode já tentar ver de confirmar aí, né? Eu sei que tem toda uma questão de inscrição do próprio evento, mas sim. A gente fica aí com o compromisso de quem quiser se aprofundar, até trazer um case bem particular, assim, aqui na empresa a gente está fazendo isso e isso, os dados que eu estou coletando são esses, será que faz sentido? Porque eu vejo muito isso. Quando você coleta dados, tá? Eu não consigo encerrar nunca, né? Não coleta dados por coletar. O segredo de uma boa inovação é por que, entendeu? O que eu quero com isso? O que essa informação vai trazer que vai ser relevante para mim? Então, assim, entender se um player do mercado também tem esse tipo de comportamento, por exemplo, é um turnover normal do segmento, então você pode falar, não, eu quero saber isso, porque se for assim, eu não vou mudar a minha empresa. Ou você pode ser aquela pessoa que, não, eu não quero nem saber como é que é o mercado, porque eu não aceito na minha empresa que as pessoas fiquem menos do que 8 meses. Não importa se é um padrão de mercado, eu quero romper. Isso é uma pessoa que tem cara de inovador, né? Então, assim, você tem opções, não precisa coletar dados só por coletar. Você coleta, eu quero saber sobre como é que é a família da pessoa. Eu quero saber porque, enfim, eu acredito que se eu souber isso, vai me desenvolver raciocínio para isso e aquilo. Então, assim, seja bem investigativo, mas com propósito. Tem pessoas que, às vezes, eu comento assim, vai desenvolver uma solução de engajamento, né, que é o nosso caso, e às vezes pergunta coisa que foge da natureza, sabe? Não consigo nem supor aqui uma ideia de exemplo, mas eu tô pensando em exemplos bem apelativos, gente. Mas, assim, às vezes não importa muito, assim, a cor da camiseta, sabe? As pessoas, às vezes, elas fogem um pouco do tom da entrevista. Então, se você souber montar uma entrevista semi-estruturada, adequada, na hora de fazer o grupo focal, assim, e aí você relembrar, assim, se eu perguntar isso, que tipo de gatilho eu vou gerar no bate-papo que é rico para mim? Eu vou virar uma conversa sobre perfil de liderança, uma conversa sobre perfil da postura da marca perante o grupo, sobre o onboarding. Então, assim, pense nas suas perguntas para que elas sejam poucas na hora do grupo focal, mas com um foco do o que eu quero coletar, aonde eu quero chegar, senão eu vejo muita gente que coleta dado, coleta um monte de coisa, e aí quando olha aquele monte de informação, que é a abertura do duplo diamante, se perde e não consegue definir. Eu acho que é um dos pontos que eu mais vejo dificuldade das consultorias que eu dou, dos atendimentos, que é analisar e definir. Daí, porque você tem que chegar no final daquele diamante. Muito claro, assim, agora eu vou trabalhar, então, pessoas que têm crianças em casa, em época de pandemia, que não estão prestar atenção no trabalho, porque tem uma criança gritando do lado. Então, assim, tem que estar muito claro que você redefiniu, né? Porque o problema 1 era baixo desempenho, o 2 já é muito mais específico, tem que ter essa transformação. Então, o que eu digo sempre, né? Lá na empresa a gente trata da seguinte forma: o problema que chega nunca é o problema exato.
a grande questão está sempre abaixo, né, num nível mais profundo do que o problema que chega para a gente. Então, é exatamente isso, né? É entender que não é só aquilo, né? Sempre tem algo por trás. E se aprofundar nas perguntas, né? É dessa forma que a gente consegue chegar lá. Então é isso. Obrigada, Simone, pela parceria. Obrigada a todo mundo que assistiu. Eu que te agradeço. Foi ótimo. Foi ótimo mesmo. Foi muito legal. Agradeço todo mundo, a participação de todos. E se ficarem com alguma dúvida, sugestão ou, enfim, né, algo que queiram ainda de conteúdo ou queiram participar, né, de alguma dinâmica ou alguma informação a mais, mandem um e-mail lá para o marketing e a gente está à disposição. É isso? Isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau.